Bom, vamos lá, meus amigos, para introdução à ondulatória, aula 2, né? Na primeira aula nós estudamos até classificação das ondas, na aula 1. Na aula 2 agora, nós iremos seguir de elementos de uma onda, tá? Até velocidade de propagação. Bom, vamos lá então. Elementos de uma onda. Bom, olha só, pessoal, uma onda, tá? Ela vai possuir alguns elementos, como por exemplo, a crista, que é essa parte de cima da onda, tá bom? A crista. Vamos ter o vale, que é a parte de baixo da onda, tá bom? E vamos ter a amplitude. O que é a amplitude, pessoal? Amplitude é a distância do ponto de equilíbrio da onda, que nesse caso aqui, ó, representado pela bolinha preta, do ponto de equilíbrio da onda até uma crista, ou do ponto de equilíbrio da onda até um vale, tá? Isso aqui, então, vai ser o quê? Isso daqui vai ser a amplitude, representado aí pela letra A. Tudo bem? Beleza, então, nós temos crista, a parte de cima, nós temos vale, a parte de baixo. A distância, pessoal, entre duas cristas ou a distância entre dois vales é chamado de comprimento de onda, tá? O que é o comprimento de onda? É a distância entre duas cristas ou dois vales, tá? Uma outra maneira de nós conseguirmos encontrar o comprimento de onda, pessoal, é nós marcarmos 3 pontos consecutivos, tá? No nível de equilíbrio aqui da onda, tá? Então, olha, aqui, nessa parte de cima eu tenho um comprimento de onda, a distância entre essas duas cristas. A parte de baixo, ó, tenho mais outro comprimento de onda, a distância entre dois vales, né? Outro comprimento de onda. E também um outro comprimento de onda pode ser encontrado aqui, ó. 3 pontos consecutivos, ó, aqui. 1, 2, eu vou botar aqui, ó. Vou chamar esse daqui de ponto A, vou chamar esse daqui de ponto B e vou chamar esse daqui de ponto C. Olha, esses 3 pontos aqui juntos, eles vão me dar um outro comprimento de onda, tá? Na verdade, um comprimento de onda para essa mesma onda, tá? Então, ó, se eu disser que esse comprimento de onda encontrado aqui na distância entre duas cristas, lambda1, e eu chamar o comprimento de onda encontrado aqui no meio dela, vou chamar de lambda2, e eu chamar esse daqui de baixo de lambda3, o comprimento de onda lambda1, lambda2 e lambda3 são iguais, tá? Por quê? São comprimentos de onda da mesma onda, tá, pessoal? Da mesma onda. Então, essas são as maneiras diferentes que eu tenho de conseguir encontrar comprimentos de onda, tá? Eu posso encontrar comprimentos de onda procurando na distância entre duas cristas, né, que eu chamei aqui de lambda1, que seria o comprimento de onda 1 para essa onda aqui, tá bom? Eu posso ter também um comprimento de onda, como eu disse aqui, olha, entre 3 pontos consecutivos, não consegui apagar isso daqui, né? Vai assim mesmo, tá? Aonde eu chamei isso daqui de lambda2, né? Essa distância aqui, eu chamei isso daqui então de lambda2, tá bom? Bagunçou tudo, tá bom? Lambda2. E aqui lambda3, ou seja, o comprimento de onda 1, o comprimento de onda 2, o comprimento de onda 3, pessoal, possuem a mesma distância. São 3 maneiras diferentes que eu encontro de conseguir identificar o comprimento de onda em uma onda periódica. Sabe o que é uma onda periódica? É uma onda, pessoal, em que a frequência ela é a mesma, a oscilação ela é a mesma. Se essa oscilação é a mesma, eu vou ter que os comprimentos de ondas serão sempre os mesmos. Tanto faz eu identificar a distância entre duas cristas, dois vales, ou a distância entre 3 pontos consecutivos, eu vou ter sempre o mesmo comprimento de onda, tá bom? Beleza, então, vamos em frente. Bom, período e frequência, tá? Olha só, o que é o período? Período, pessoal, período
é o tempo necessário para uma oscilação completa, ou seja, para que uma onda seja produzida. Isso é o período. E a frequência? A frequência é o número de oscilações naquele intervalo de tempo, ou seja, a frequência são quantas ondas eu posso produzir em um determinado tempo. Por exemplo, ó, vou desenhar uma ondazinha aqui, e essa onda aqui, ela vai representar o seguinte, ó, duas ondas. Aí eu vou dizer assim, ó, essa onda aqui, o período dela é de... Não, a frequência dela é de 2 Hz, né? O que significa dizer que a frequência dessa onda é de 2 Hz? Quer dizer que a cada 1 segundo eu estou produzindo 2 ondas. Olha, por quê? Porque cada onda corresponde a uma oscilação. Então, se 2 Hz significa 2 oscilações em 1 segundo, quer dizer que eu estou produzindo, então, uma onda a cada meio segundo. Então, isso quer dizer que, para esse meu exemplozinho aqui, pessoal, o período aqui é de meio segundo, é de 0,5 segundo. E a frequência? A frequência é de 2 Hz, 2 oscilações por segundo. Então, o período é o tempo para apenas uma oscilação. A frequência é o número de oscilação em um intervalo de tempo, tá? Bom, então essa fórmula período é igual a 1 sobre f também pode ser transformado em função aqui da frequência. A frequência é igual a 1 dividido pelo período, tá bom? Então, eu posso encontrar tanto a frequência quanto o período. As unidades, o período no Sistema Internacional é medido em segundos e a frequência é medida em Hertz. Tudo bem? Vamos em frente. Bom, velocidade de propagação. Pessoal, a fórmula da velocidade de propagação é aquela famosa vão lamber ferida, né? Para não esquecer, vão lamber ferida. V é igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Tá? Pessoal, olha só, para um mesmo meio material, a velocidade da onda é sempre a mesma. Por exemplo, no ar, a velocidade do som, a onda sonora. A velocidade do som no ar, ela é constante, se não houver mudança na temperatura, nem nada. Então, eu vou ter uma velocidade, tá? A mesma. Mas aí, se eu escuto 2 sons de frequência diferente, um mais grave e um mais agudo, então a velocidade mudou? Não. A velocidade do som ela vai continuar a mesma. O que mudou foi a frequência. Então, eu tenho uma mudança da frequência e, consequentemente, do comprimento de onda, mas de maneira que o produto das duas vai dar sempre o mesmo valor para a velocidade naquele meio material, tá? Muito bem. Olha, a frequência, pessoal, ela pode ser calculada também dessa maneira, Frequência é igual ao número de oscilações dividido pelo tempo, tá? E o período, como é que eu posso calcular o período a partir desse raciocínio? Período vai ser o contrário, vai ser o tempo dividido pelo número de oscilações, tá bom? Beleza? Muito bem, então. Tá, então eu tenho que velocidade vai ser dada em metros por segundo, comprimento de onda em metros e frequência em hertz. Olha só, a figura aqui. Vamos considerar aqui que o meio material é uma corda, uma mesma corda, ou seja, a cordinha que está aqui sendo representada na figura 1 é a mesma cordinha que está sendo representada na figura 2, tá? Então, imagine que na figura 1 a mão está oscilando bem devagar. Opa, pequena oscilação é baixa frequência. Se eu estou oscilando devagar, pessoal, eu vou ter que um comprimento de onda, né, ou comprimento de onda nessa primeira figura, ele vai ser maior do que, por exemplo, o comprimento de onda na segunda figura. Na segunda figura, eu tenho a mesma corda, só que a oscilação aqui é maior, ele está oscilando mais rápido, então ele está com uma frequência maior. Se ele está com uma frequência maior, ele vai ter um comprimento de onda menor. Então, olha, o que que você observa? Quando você diminui a frequência, você aumenta o comprimento de onda.
E quando você aumenta a frequência, você diminui o comprimento de onda. Então, ó, quando um aumenta, o outro diminui. De maneira que o produto, que a multiplicação entre a frequência e o comprimento de onda, vão dar sempre aquele mesmo valor para a velocidade da onda neste meio material. Por quê? Porque a velocidade da onda em um mesmo meio material ela não vai mudar. Para que isso aconteça, eu vou ter que... vai haver uma diferença entre comprimento de onda e frequência. Quando eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda, né? O caso daqui de baixo, da figura 2. Quando eu diminuo a frequência, eu aumento o comprimento de onda, no caso da figura 1, tudo bem? De maneira que a velocidade da onda nesse mesmo meio material, que nesse caso é a corda, ele continua a mesma, né? A velocidade continua a mesma. Muito bem, então, pessoal. Bom, então com isso daqui nós encerramos essa parte de introdução ondulatória, tá? Os próximos vídeos, então, dando continuidade ao conteúdo, nós iremos para o vídeo 3, né, depois desse daqui, nós iremos trabalhar fenômenos ondulatórios, tá bom, pessoal? Então a gente vai parar esse vídeo por aqui e dar continuidade no conteúdo nos próximos vídeos, tá? Então, beleza, vamos parar esse vídeo aqui. Paramos aqui então.